Domingo, muita coisa acontecendo pelo Brasil e pelo mundo, né? E hoje eu tô com tempo para conversar com vocês. E hoje eu quero nitidamente mesmo falar aqui com vocês. Eu quero é conversar. Não vou trazer aquelas notícias, não. Eu quero conversar um pouco com vocês aqui e trocar uma ideia com vocês. Muito se fala das universidades federais, né? Que as universidades federais do Brasil, não só do Brasil, eu acredito que uma grande parte do mundo, as universidades federais, elas foram sequestradas pela esquerda por professores militantes introduzidas ali pelo PT e a esquerda toda, Foro de São Paulo, aquela turma toda. E hoje eu vou trazer muitos assuntos aqui para a gente bater um papo aqui e conversar. E o primeiro aqui é uma matéria da Gazeta do Povo que eu quero trazer para vocês, que é essa aqui. Universidades sitiadas pela intolerância. Tem acontecido muito isso. E a Universidade do Paraná, a UFPR, aconteceu um episódio lá que muita gente viu que aconteceu com Jeffrey Chiquini, ali acompanhado de um vereador, me esqueci o nome dele, depois eu vou lembrar aqui, do Jeffrey Chiquini e pelo vereador Guilherme Kilter. Guilherme Kilter, nome diferente, né? E ali aconteceu que eles foram sitiados, eles foram cercados pela militância, expulsando eles dali. E eu tive a oportunidade de morar em frente a uma faculdade, né, uma Universidade Federal do Paraná, em Toledo, Paraná. E de frente a essa universidade tinham várias repúblicas ali, né? E eu morei em uma república. E além de ter as vagas ali nessa república ali para estudantes, quando liberava algum quarto, liberava para trabalhadores. Eu estava trabalhando no Paraná e fui morar um tempo ali, alguns meses eu fiquei morando em uma república dessa. Inclusive fiquei de frente à Universidade Federal do Paraná, né, o UFPR de Toledo, Paraná. Cidade maravilhosa, cidade que eu gostei bastante. E interagi bastante com aqueles jovens ali. Inclusive fiz amizades com eles e às vezes quando chegava à tarde para jantar, muitos deles jantavam ali na universidade e me chamavam para ir, porque ali tinha um refeitório e quem era de fora também ia ali e pagava um valor irrisório para jantar. Então para mim saía muito mais barato e cômodo ir ali na faculdade jantar e participar daquilo ali junto com os jovens. Fiz muitas amizades na época. Então o que a gente vê é que mudou muito de lá para cá. A forma que foi introduzido o esquerdismo e a militância dentro dessas faculdades. E ali na Universidade do Paraná, em Curitiba, uma das instituições mais tradicionais do estado do Paraná, né, do país na realidade, não é nem do estado do Paraná, virou palco e episódio contra os fundamentos da liberdade de expressão e do debate acadêmico. E o Jeffrey Chiquini, né, que é advogado, foi convidado para estar ali levando uma palestra, né, para estudantes, né, e ele foi impedido junto com o Guilherme Kilter e o Rodrigo Marçal, todos eles do Partido Novo, e foram impedidos de entrar ali, foram levados para uma sala dos professores para que não os jovens não até mesmo poderia, né, levar a uma atitude daquela ali que aconteceu com o Kirk, é mesmo espancar e matar eles ali e foram para cima deles violentamente. Então foram levados, se protegeram ali e tiveram que chamar a polícia militar para retirar eles de lá. O evento foi cancelado e saíram dali escoltados pela polícia militar. Então isso é o retrato que a gente tem visto nas universidades federais. A Universidade Federal sendo usada para deteriorar as mentes dos nossos jovens. Isso literalmente é o que tem acontecido. E não foi diferente ali nos Estados Unidos, né, com um jovem ali de 22 anos
e cometeu aquele crime bárbaro, segundo relatos da família ali, noticiários que a gente deu, disse que era um jovem tranquilo, pacato, foi o único que se tornou de esquerda da família, e que se tornou radical durante o período de um ano. Então, um ano foi o suficiente para ele se transformar totalmente, passar a ser um perseguidor de alguém que pensava diferente dele. Ele manifestou isso em alguns episódios ali com a família contra o Charlie Kirk e chegou ao extremismo, porque isso para mim é extremismo, de tirar a vida do Charlie Kirk. Isso desencadeou um movimento tão grande que a esquerda nunca imaginou que ia acontecer. Hoje, o Charlie Kirk, depois de morto, ele se tornou o símbolo da direita. Hoje, em vários países, vários lugares do mundo, as ruas estão cheias, as pessoas estão indo para a rua para manifestar a dor que estão sentindo da morte do Kirk. Um homem que foi taxado como mau, discurso de ódio, que pregava o evangelho, ia para as faculdades, conversava com os jovens ali, ele sentava e os jovens vinham até ele. Ele não ia até os jovens para interpelar de forma alguma, os jovens que vinham até ele. E esse é o jovem que foi morto pela intolerância de apenas um ano introduzida na vida daquele jovem. Então a gente vê, a universidade foi sequestrada pela esquerda, não só no Brasil, mas também no mundo. E vamos mudar de assunto? Esse aqui é o Felipe Neto. Hoje eu falei que eu quero conversar com vocês, um formato um pouco diferente aqui. Domingo, né? Tô tranquilo aqui em casa, né? Tranquilo, não estou com muita pressa de fazer as coisas, não. E hoje eu quero falar aqui também do Felipe Neto. O Felipe Neto deve ter sido visto caçado após a internet ressuscitar postagens. O Felipe Neto, ele apagou muitos tweets, que ele atacava o Trump, atacava os Estados Unidos, apagou muitos tweets depois que ele viu que autoridades brasileiras, né, com a escalada da tensão com o Brasil e Estados Unidos, aí, do próprio Lula contra o Donald Trump, o Felipe Neto resolveu apagar tweets e foi lá para os Estados Unidos, está lá de férias nos Estados Unidos e corre o risco de perder o visto. Então ele falou: opa, pera lá, eu sou socialista, eu ataco os Estados Unidos, eu ataco o Donald Trump, mas eu venho passar férias aqui nos Estados Unidos. Uma hipocrisia fora do comum, né? Venho aqui passar as férias nos Estados Unidos, mas eu vou pagar esses vistos, pagar esses posts aqui no Twitter, porque senão o Donald Trump pode caçar meu visto. Só que não adiantou, alguns deputados de direita, né? A matéria aqui do Danúzio, citando a fonte para vocês, falou que, vou ler para vocês aqui, Felipe Neto afirmou em suas redes sociais que está nos Estados Unidos para alguns dias de férias. Antes de embarcar para a viagem, o influenciador apagou todos os seus tweets, medida que não impediu parlamentares de recuperar antigas postagens por meio de prints e arquivos online. A revelação rapidamente gerou reação no Brasil por deputados. Deputados começaram a relembrar antigos ataques do YouTube aos Estados Unidos e principalmente a Donald Trump. Muitos parlamentares pediram publicamente o cancelamento do visto do Neto. Coloquem todos os tweets do Felipe abaixo, atacando os Estados Unidos, e marquem a embaixada dos Estados Unidos, escreveu neste sábado. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, Minas Gerais, a publicação ultrapassou 2,8 milhões de visualizações. Agora surge a primeira resposta do governo Trump. Christopher Landau, braço direito de Marco Rubio, comentou diretamente os pedidos de cancelamento do visto do influenciador. Landau publicou uma imagem que há uma inscrição El Quitavisas, sugerindo que o visto do influenciador esquerdista será cassado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Esses caras estão achando que
são totalitários, que mandam em tudo. Mas lá nos Estados Unidos eles não mandam, né? Querem ir lá para os Estados Unidos brincar de férias, de capitalista, enquanto aqui fica pousando de socialista, né? Deu ruim pro Felipe Neto aí, deu ruim. O Nicolas Ferreira assim, tem feito um trabalho assim fora do comum, combatendo os esquerdistas, e isso colocou ele no olho do furacão, inclusive com ameaças de morte. Mudando de assunto, vamos falar desse menino aqui, do Maduro. O Maduro ele pediu, matéria aqui do Danúzio novamente aqui. Maduro pede que excluam o WhatsApp para evitar espionagem dos Estados Unidos. A tensão ali na Venezuela só aumenta. Teve um barco de pescadores lá da Venezuela que foi interpelado, né? Interceptado pelos Estados Unidos, com mais de 8 horas em suspensão em águas venezuelanas. Então os Estados Unidos ele está adiantando o caminho ali, está até nas águas venezuelanas. E foram 8 horas de buscas no barco desses pescadores lá para depois ser liberado e escoltado pela Marinha da Venezuela. Então, as tensões estão aumentando. E o Maduro convocou agora as pessoas do país dele para se armar e se preparar para a guerra, o conflito direto. Então, as tensões estão aumentando ali na Venezuela. Aumentando e muito. Muito mesmo. E hoje eu nem pedi para vocês se inscreverem, né? Já estamos em 11 minutos e 14. Eu falei para vocês que hoje eu tô com tempo, que eu ia conversar com vocês. E as tensões estão aumentando ali. Eu sempre estou falando aqui que o Maduro ele cai até dezembro. Aquela, aquele poder de fogo, né? Aquele poder bélico que os Estados Unidos enviou ali para. Deixa eu mudar de tela aqui, que eu acho que fica melhor um pouquinho. Poder de fogo que os Estados Unidos enviou ali para a região da Venezuela não é, assim, a minha opinião. Eu não sou especialista em guerra, né? Mas pelo que a gente estuda, que a gente vê, eu acho que a questão não é só combater o tráfico, não. Eu acho que a intenção é mesmo derrubar o governo do ditador. E vou mostrar para vocês aqui, pode ser que esteja mais perto do que nunca. Olha só quem que já está se preparando para voltar lá para a Venezuela e assumir o cargo de presidente, né? Exilado na Espanha, Edmundo González declara que está pronto para voltar e assumir a presidência da Venezuela. O Edmundo González. Para quem não se lembra do Edmundo González, ele foi o candidato que verdadeiramente foi reconhecido que ganhou as eleições na Venezuela ali e teve que se exilar embora do país com medo da ditadura do Maduro. É aí, o Edmundo González. E a matéria do 360 Diário, em 13 de setembro de 2025, Edmundo González Urrutia, o opositor venezuelano reconhecido como presidente eleito por diversos países, incluindo os Estados Unidos, declarou em vídeo que está pronto para retornar à Venezuela no momento oportuno, exilado na Espanha desde setembro de 2024, após um mandado de prisão emitido pelo regime de Nicolás Maduro. González destacou sua determinação em assumir o cargo que, segundo a oposição, foi conquistado nas eleições de julho de 2024 com mais de 67% dos votos, com base em atas eleitorais independentes. A declaração feita em meio à escalada da crise política convoca as Forças Armadas e desobedece em ordens ilegais e reforça o apelo internacional pela restauração da democracia no país, onde Maduro mantém o controle apesar das contestações globais. Maduro não está nem aí para ordens, né? O tal do ditador, geralmente quando ele sai do poder, é quando ele está na iminência de morrer mesmo. Eu não vejo, muito difícil renúncia, por exemplo. O primeiro-ministro do Nepal lá, ele renunciou agora na iminência de morte. Inclusive, entraram à casa do ministro e tiraram fogo ali na casa, onde a esposa morreu queimada, né?
tateou fogo nela viva. Então, assim, só vai renunciar ou deixar o cargo nessas condições. Se você fica, talvez morria. Então a gente vê muitas coisas acontecendo, os Estados Unidos indo para cima, marcando território e vamos falar a verdade. O negocinho do Maduro não passa uma agulha. Tá torando, morrendo de medo de a qualquer momento acontecer alguma coisa diferente ali na Venezuela e entrar soldados armados ali e tá com medo. Por isso que ele tá falando para a população se armar. E eu quero te fazer uma pergunta, brincar com você aqui agora. Você, eu sei que você de direita não vai resistir uma coisa dessa que não vai querer ir, talvez. Mas e se o Lula, vamos falar assim, hipoteticamente, futuramente, se essa escalada aqui contra os Estados Unidos, como aconteceu lá na Venezuela, em alguns outros países, chega a ponto de sancionar o Brasil, de se tornar país inimigo, né? A gente virar uma Venezuela ali daquele jeito ali. E se o Lula convocar você, meu amigo esquerdista, para uma guerra contra os Estados Unidos, mandar você pegar em arma, você vai? Tô só conversando, eu não tô caçando briga nem procurando briga com você, não. É só uma pergunta. Você vai pegar em armas para defender o Lula? Ah, vai, né? Você. Lula até a morte. Eu acredito que você vai pegar em armas. Aí, o Brasil caminhando para um problema grande desse jeito aqui. As tensões já estão grandes. E ontem mesmo eu falei aqui em um vídeo aqui que ah, o PT quer tornar o Donald Trump persona não grata. Vê se faz sentido isso. Durante todas as tensões, o chuchu de picolé, picolé de chuchu lá, né? Falando que tá articulando para um acordo e de repente vem os deputados do PT querendo tornar o Trump persona não grata. Vai dar certo isso? Eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. E a última notícia de hoje, que a gente está batendo um papo, conversando, conversei muito hoje, né? Vou até tomar uma água aqui. Vocês já ouviram falar da Sônia Terezinha Pessoa, né? Sônia Terezinha, nossa, não é Pessoa não. Já ouviu falar dela? Essa senhorinha aqui, ó. Olha a carinha da senhorinha aí. 68 anos de idade. E a matéria da Gazeta do Povo. Idosa, com câncer, segue presa pelo 8 de janeiro. Ela é contra criminosos e tem declarações aqui sobre isso. Sônia Terezinha Poça, de 68 anos, é contadora aposentada, viúva, mãe e avó. E ela é contra criminosos, afirma filho Renan Poça. Ao relatar que a idosa frequenta a primeira igreja batista de Curitiba, não tem redes sociais, não é afiliada a nenhum partido político e teria ido a Brasília no dia do 8 de janeiro de 2023 para conhecer a capital e orar pelo país. Né? Foi ali orar, acabou indo nas manifestações. No processo, presta bem atenção aqui. Olha, tá falando, matéria Gazeta do Povo, hein? No processo, não há prova que ligue Dona Sônia aos atos de depredação, associação criminosa ou a suposta tentativa de golpe de Estado. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques votaram para absolvê-la completamente dos 6 crimes imputados aos presos do 8 de janeiro. No entanto, a maioria dos magistrados acompanhou o voto do relator. Quem que é o relator? Tem uma menina, né, que é a Bárbara do Te Atualizei, que eu acho interessante ela quando fala o nome do Alexandre de Moraes. Ela fala assim, Alexandre de Moraes, que condenou a idosa a pena de 14 anos. Assim, eu acho que essa mulher não é risco a nada. Eu acho, né? E você pensa também? Você acha que ela não oferece risco a nada? Eu acho. Eu penso que ela não oferece risco à sociedade, ela não, não tem capacidade de influenciar pessoas a se armar para ir lá tomar o poder. Eu acho que ela não tem
essa capacidade como uma idosa com câncer, precisando de fazer tratamento e ir lá na igreja. Será que ela vai pegar o pessoal da Igreja Batista lá, né? Os irmãozinhos da Igreja Batista e criar um grupo terrorista da Igreja Batista? Nossa, seria muito doido, né? Não? Os irmãos da Igreja Batista peguem armas e destrói assim, acho que não faz muito sentido isso não. Se você gostou do nosso editorial de hoje, domingo, hoje eu tô aqui com muito tempo para conversar com vocês. O editorial mais longo, talvez, foi o de hoje, domingo, batendo um papo com vocês aqui, conversando um pouco, né? Não é aquelas notícias, vai acabar, vai aprender, não sei o que, não. Hoje foi um papo conservador. Olha aí, gostei, um papo conservador, hora do papo conservador. Coloque nos comentários aí, você acha que a dona Sônia tem capacidade e ela realmente é uma terrorista, como diz eles, uma quadrilheira? Eu, na minha opinião, não. E na sua? Deus abençoe você. Se você ficou até agora, até o final, coloca seu nome, comentário aí, fala de onde que você está me assistindo, de qual estado, de qual cidade. E coloca aí, Denis, fiquei até o final. Você hoje conversou muito, mas eu fiquei até o final. Deus abençoe você.